Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade no nosso conteúdo agora por meio aqui dos meios virtuais, falando agora sobre o capítulo que vai tratar sobre vulcanismo e sociedades vulneráveis ao tectonismo, certo? Basicamente a apostila de vocês vai começar a introduzir esse conteúdo falando do conceito de vulcanismo, dizendo que, de maneira geral, grosseira, é a saída, o extravasamento do magma, certo? Que sai lá do manto superior, né, da astenosfera, e ele vai romper a crosta e derramar na superfície. Isso é vulcanismo, tá? Onde que eu encontro vulcões? Que regiões do planeta? Tectonicamente falando, são áreas de limite de placas tectônicas, certo? Nesse primeiro caso, eu tenho choque de placa. Tenho uma placa continental se chocando com uma placa oceânica, certo? Movimento convergente, como a gente falou, ou limite destrutivo. Essa é uma área toda muito frágil, cheia de fissuras, de falhas, né, de fraturas. E aí, consequentemente, o magma em alta pressão e temperatura, como eu falei, tudo que ele quer sair lá de dentro do magma, do manto, desculpa. Certo? Então, ele acha um caminho mais fácil para sair, beleza? E aí vai formar os vulcões. Não só um, como vários vulcões em uma mesma região. Aqui eu tenho outro exemplo, que na verdade é uma foto, né, uma imagem que está mostrando a formação de alguns bolsões de solidificação de magma lá no fundo do oceano. Nada mais é do que, por exemplo, a formação de dorsais oceânicas, que são aquelas cadeias montanhosas submersas, beleza? Aqui, por exemplo, eu tenho geralmente um limite divergente. Aqui é convergente, choque, aqui é divergente, certo? Separação de placas. Também vai formar uma brecha, o magma vai subir, entra em contato com a água e solidifica rapidamente. Então, eu tenho um vulcão geralmente em limite convergente, limite divergente. Professor, mas está faltando um terceiro limite, que é o transformante, aquele que é o movimento lateral que forma falha geológica. Beleza, geralmente não encontro vulcões nesse terceiro tipo de limite, beleza? E sim, convergente, divergente. A nível mundial, eu tenho que destacar para vocês o Círculo de Fogo do Pacífico, que é essa área todinha aqui, que praticamente faz uma volta completa no Oceano Pacífico, certo? Nessa área eu tenho mais de 400 vulcões em atividade, certo? Então, se destaca muito no planeta Terra essa região chamada Círculo de Fogo do Pacífico, beleza? Não esqueçam disso. A estrutura do vulcão, gente, eu tenho a câmara magmática, fica aqui embaixo, ela armazena o magma, né, em alta pressão e temperatura. Eu tenho a chaminé, que é o caminho principal que vai sair o magma. Não só uma chaminé, né? Tenho várias chaminés secundárias. Eu tenho uma principal e tenho secundárias. Então, o vulcão sai magma pela boca do vulcão, que é a cratera, beleza? Mas também pode sair pelas laterais com chaminés secundárias. Isso aqui tudo, o vulcão todo, é o cone vulcânico, certo? E aí é importante falar aqui, ó, eu tenho nuvens de cinza e gases, né? Gases tóxicos, por sinal. Essa nuvem é chamada de nuvem piroclástica, certo? Aquelas pedras que saem voando do vulcão quando entra em erupção eu chamo de piroclasto, certo? Ou piroclastos. Aqui eu tenho só uma imagem mostrando o derramamento do magma, né? Agora lava, porque está na superfície. Ele pode ser mais ou menos viscoso, depende da quantidade de sílica que tiver na lava. Aqui eu tenho a nuvem piroclástica. Isso interfere, por exemplo, né, pode causar incêndio, rochas que saem pegando fogo, pode causar incêndio. Isso afeta, por exemplo, no clima, a gente vai já comentar sobre isso. Isso afeta no transporte aéreo. Às vezes um vulcão entra em erupção no Chile e essa nuvem é tão grande, o vento vai carregando, que fecha o aeroporto em São Paulo. E olha a distância do Chile para São Paulo. Classificações do vulcão. Dos vulcões ativos, dormentes e extintos. Então, pelo nome já diz, vulcão ativo é aquele que entra em erupção constantemente, dormente é aquele que já tem um bom tempo que ele não entra em erupção, mas pode entrar, e extinto é aquele que o homem considera que está morto, certo? Já faz muitos e muitos anos que aquele vulcão não tem atividade nenhuma. No entanto, é importante a gente lembrar que um vulcão extinto para a gente, por exemplo, que não entra em erupção há 200, 300 anos, isso não é nada comparado ao tempo geológico, certo? A gente está falando no tempo histórico, ou tempo cronológico.
E quando eu falo em vulcão, estou falando de geologia, e a gente é importante lembrar que isso tudo está envolvido com outra escala de tempo, que é o tempo geológico, que é muito superior. Então nada me garante que um vulcão que esteja extinto não entre em atividade novamente. É pouco provável, mas não é impossível, certo? Perigos e potencialidades do vulcão. Primeiro perigo, lançamento dos piroclastos, que vão causar incêndios, certo? As cinzas também, por exemplo, pesquisem aí depois o caso de Pompeia, que é uma cidade que foi coberta com cinzas vulcânicas. As pessoas estão lá meio que fossilizadas. É muito interessante e triste ao mesmo tempo olhar essas imagens. Mas é importante dar uma olhada nisso. Pesquisem sobre isso, Pompeia. Pesquisem, gente, também sobre Krakatoa, que foi uma ilha vulcânica que entrou em erupção. Ela praticamente explodiu e sumiu uma boa parte da ilha, né? Milhares de mortos, inclusive, nesse evento. Então é importante, tá na apostila de vocês também, isso. Destruição de cidades, certo? Destruição do ambiente, florestas, rios, solo, tudo isso que entrar em contato com a lava vai ser prejudicado. Chuvas ácidas. E agora é importante, às vezes eu vejo falar da chuva ácida no ambiente urbano, né? A poluição vai gerar chuva ácida. Agora, no caso do vulcão, é mais ou menos isso aqui. Passando para o desenho.